Muitas doenças e processos fisiológicos só puderam ser compreendidos após o desenvolvimento dos microscópios. Essa ferramenta incrível possibilitou ao homem observar o mundo 1000 vezes menor do que estava habituado a ver. E compreender que muitos dos processos até então inexplicáveis tinham origem em estruturas microscópicas. Em um microscópio, a luz atravessa o objeto para formar uma imagem ampliada por uma sequência de lentes. Mas para que este fenômeno ocorra, é preciso que aquele objeto seja fino o suficiente para que a luz de fato o ultrapasse. Não por acaso, as primeiras observações microscópicas foram feitas em folhas cortadas à mão, fios de cabelo, cascas de árvore e tudo aquilo que a luz podia atravessar e que possuía cor. Com o passar do tempo, a curiosidade humana almejou observar outras estruturas, criando ferramentas e procedimentos que tornassem estruturas maiores e sem contraste, em finas e contrastadas. Nascia neste momento a técnica histológica, ou histotecnologia, que pode ser definida como conjunto de procedimentos que envolve a preparação de amostras, tecidos ou células para análise sob a microscopia de luz. Neste DVD, descreveremos as principais etapas que envolvem a preparação de tecidos para observação microscópica, abordando conceitos teóricos gerais da técnica histológica, e pode ser dividida nas seguintes etapas: coleta do material, fixação, clivagem, descalcificação, processamento, inclusão, microtomia, coloração, selagem e observação microscópio. Coleta, fixação e clivagem. Após a morte ou retirada de partes de tecidos do organismo, as amostras biológicas naturalmente se deterioram. Isto se deve a enzimas autolíticas presentes nas células, além da ação de micro-organismos decompositores. Este processo desestabiliza as estruturas das moléculas presentes nos tecidos, modificando sua morfologia e alterando sua localização. Os objetivos da fixação de tecidos são evitar a autólise e a proliferação bacteriana, parar o metabolismo celular, mantendo o conteúdo bioquímico e preservando antígenos, preservar os tecidos para futuras colorações, manter as relações topológicas e morfológicas das biomacromoléculas o mais próximo da situação em vivo e melhorar a diferenciação óptica das células, preservando sua identidade. A fixação é a principal etapa das técnicas histológicas. Todos os procedimentos que se seguem dependem que o material esteja bem preservado. Existem várias formas de se fixar uma amostra. No entanto, podemos classificar os métodos de fixação em dois grandes grupos: fixação física e fixação química. A fixação física promove a conservação da amostra através de seu aquecimento ou resfriamento. A fixação pelo calor coagula proteínas, incluindo as enzimas autolíticas, e dissolve os lipídios. O aquecimento também é utilizado para facilitar a difusão de fixadores químicos, o que não recomendamos. Os métodos de fixação a frio agem retardando ou interrompendo os processos de necrose e autólise. Podemos identificar na rotina histológica dois grandes métodos: o resfriamento de fixadores químicos, que retarda a penetração do fixador nos tecidos, mas também retarda o processo de autólise, tornando a fixação mais lenta e efetiva. E o método de congelação, onde a amostra é imersa em uma solução crioprotetora e congelada, o que interrompe de forma imediata a autólise. Atualmente, a fixação por congelação é a mais utilizada em centros cirúrgicos por se tratar de um método rápido para o diagnóstico. A fixação química
é o processo de estabilização de biomoléculas pela ação de agentes químicos. Os principais grupos de fixadores são os agentes oxidantes, agentes desnaturantes, fixadores de mecanismos desconhecidos, fixadores aldeídos e suas combinações. Em geral, na rotina laboratorial, utilizamos não fixador, mas misturas fixadoras que combinam mecanismos de ação que tentam minimizar os efeitos químicos e físicos indesejáveis provocados durante este processo. Podemos destacar os fixadores aldeídos, classe de fixadores mais utilizadas na histotecnologia por seu emprego simples, baixo custo, resultados uniformes e de qualidade satisfatória. Os fixadores aldeídicos estabelecem ligações cruzadas ou cross-linking entre grupos funcionais de macromoléculas, tais como proteínas, glicoproteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos. As ligações cross-linking intra- e intermoleculares modificam consideravelmente a característica física do tecido, principalmente a estrutura de algumas proteínas. Como estas ligações não são alteradas durante o processamento histológico, torna-se particularmente importante sua remoção antes da realização de técnicas imunohistoquímicas, pois a modificação da estrutura tridimensional de proteínas e a formação de uma malha que as recobre, por vezes impedem seu reconhecimento pelos anticorpos. O fixador aldeídico mais utilizado é o formaldeído, comercializado em solução a 37 ou 40%. Geralmente é empregado diluindo-se a solução de formol comercial a 10%, ou seja, formaldeído a 4%. Na rotina laboratorial, muitas vezes o formol é diluído diretamente em água. Contudo, isto é extremamente prejudicial à morfologia tecidual, pois forma artefatos visíveis, como a deposição de pigmento formalínico nos tecidos. Este pigmento é formado pela reação do M da hemoglobina com ácido fórmico presente em soluções de formalina acidificadas. É muito importante que o formaldeído seja dissolvido em solução tamponada. Sugerimos, então, a utilização de formol tamponado nas rotinas de pesquisa e diagnóstico, em especial a formalina tamponada de Carson, que apresenta resultados excelentes. O processo de fixação não envolve apenas a mistura fixadora ou método empregado. A seguir, listaremos os principais fatores que influenciam a fixação. Temperatura. Volume da mistura fixadora. O volume do fixador deve ser 20 vezes maior que o tamanho do fragmento de tecido ou peça cirúrgica. Isso se deve ao fato de que as moléculas dos fixadores, durante este processo, são ligadas quimicamente ao tecido, o que em volumes não adequados resulta no esgotamento dessas moléculas antes da fixação se concluir. Muitas vezes as peças cirúrgicas e biópsias são enviadas sem fixador, ou com volume muito inferior ao recomendado. Cabe ressaltar que esse é um erro muito frequente e irreparável. Os fixadores possuem eficiência dentro de uma faixa de concentração, que não deve ser alterada. pH da mistura fixadora. Osmolaridade. Espessura da amostra. A espessura da amostra influencia diretamente na penetração do fixador para o interior dos tecidos. Quando a amostra for muito espessa, a difusão do fixador será lenta, podendo acarretar na autólise da parte interna dos tecidos a serem fixados. Para melhorar essa situação, devemos fixar amostras pouco espessas ou pequenas. Quando isso não for possível, deve-se fazer pequenas secções externas no tecido ou mesmo abrir as peças cirúrgicas para melhor difundir o fixador para o seu interior. Tempo de fixação. O tempo de fixação varia de acordo com o tipo de fixador utilizado.
Existem fixadores que penetram rapidamente no tecido, como o Boan, e outros que levam mais tempo para cumprir esse processo, como o formaldeído. Ao respeitar o período necessário para fixação, estaremos preservando a morfologia do tecido, bem como alguma reatividade enzimática e imunológica. A exposição prolongada a certos tipos de fixadores também pode causar o endurecimento e a retração da amostra, um tipo de dano irreparável. Procedimentos de coleta, fixação e clivagem. A coleta do material é o procedimento de retirada de uma amostra biológica de um organismo vivo ou morto, obtidas através de biópsias, peças cirúrgicas e necrópsias. Antes de proceder à coleta, deve-se organizar o espaço, separar os utensílios que serão utilizados durante o procedimento e preparar o líquido fixador. O líquido fixador deve ser colocado em um frasco de boca larga em um volume 20 vezes maior que o da amostra. Amostras acondicionadas antes do líquido fixador aderem ao vidro impedindo a penetração do fixador, o que causa danos à morfologia da região que não foi exposta. O frasco deve ser devidamente identificado com o nome do fixador e registro da amostra. Ao iniciar a coleta, os tecidos devem ser manipulados com cuidado. No caso de necrópsias, os órgãos produtores de enzimas devem ser retirados primeiro, já que nestes a autólise ocorre mais rapidamente. Deve-se romper a cápsula dos órgãos encapsulados, permitindo assim a melhor penetração do fixador. Logo em seguida à coleta, o tecido é imerso no frasco contendo a solução fixadora, que deve ser bem fechado, evitando assim que ocorra a evaporação do fixador ou mesmo que estes vapores tóxicos contaminem o ambiente. Vale ressaltar que este procedimento deve ser realizado no interior de cabines de segurança biológica com exaustão de vapores. A fixação deve ocorrer imediatamente após a coleta. Quanto mais rápido o órgão ou tecido for submetido à ação do fixador, mais rapidamente o processo de autólise será interrompido. Após a coleta ou recebimento de uma amostra no laboratório, esta deve ser registrada imediatamente em um formulário de registro e requisição de serviços. Cabe ao técnico receber a amostra e conferir se está condicionada em frasco correto, identificada e com quantidade suficiente de fixador, atendendo às normas presentes na Resolução nº 1823 de 2007 do Conselho Federal de Medicina. Chama-se de clivagem o processo de redução de tamanho e espessura dos fragmentos fixados, permitindo de forma mais eficaz a penetração do fixador para o interior das amostras e, subsequentemente, a melhor difusão dos reagentes durante o processamento histológico. Com o tecido fixado por algumas horas, pode-se proceder à clivagem com auxílio de instrumentos bem afiados. A espessura aconselhada é de 3 mm. Cada órgão ou fragmento possui um plano ideal de clivagem que deve ser obedecido. A clivagem deve ser realizada com um corte firme unidirecional, de modo a tornar a área de interesse evidente. O tempo mínimo de fixação deve ser respeitado, a fim de evitar artefatos provocados pela autólise, prejudicando o diagnóstico patológico ou histológico. Ao término do tempo estipulado para fixação, deve-se retirar a amostra do líquido fixador, proceder à lavagem recomendada para cada tipo de fixador e acondicionar a amostra em álcool 70%, caso esta não seja encaminhada imediatamente ao processamento.